Irmãos, vamos ler a palavra, ainda enquanto a gente está em pé, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 1 ao 12. Vamos abrir a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Nós louvamos a Deus por todos que estão, louvamos a Deus por todos os que lembraram, de separar estes momentos, essa manhã, para cultuar ao nosso Deus. Nós louvamos ao Senhor, bendizemos ao Senhor. A palavra diz assim: escrevi aqui, aqui a unanimidade, que Lucas escreve esse segundo livro. O primeiro foi o Evangelho de Lucas, quando ele começa também falando que escreve a Teófilo. E aqui então ele diz: escrevi o primeiro livro a Teófilo, que foi o Evangelho, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqui o resumo do Evangelho de Lucas, Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de pregações no credo apostólico. E hoje o artigo é Subiu aos céus. Na semana passada eu trouxe aqui o sermão do Ano Novo, onde o artigo foi: ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia. E hoje é a continuação, subiu aos céus. Na semana que vem, nós teremos então, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde o Orton vai estar aqui trazendo a pregação desse artigo. E depois nós vamos dar a sequência até o final. Subiu aos céus, então, esse texto de Atos, ele nos traz, meus irmãos, a continuação da obra de Jesus, e ele acontece 40 dias depois da ressurreição do nosso Senhor. Então aqui nós temos o relato, o resumo de Lucas falando sobre o que aconteceu antes, mas aqui nós temos então um relato de Jesus já ressuscitado. Então, quando Cristo sobe, 40 dias depois da sua ressurreição, porque 10 dias depois nós teremos então o Pentecostes, o Atos 2. Aqui nós estamos então entre o Pentecostes, que é 50 dias depois, e a ressurreição 40 dias depois. 40 dias antes, 40 dias depois, 10 dias antes. Então, quando Cristo sobe, a esperança permanece. E nós temos aqui uma despedida. Jesus está se despedindo dos discípulos, e essa despedida inaugura uma presença mais profunda.
E quando o nosso credo e a nossa fé bíblica nos aponta, nos faz declarar a ressurreição de Cristo, né? E quando a gente confessa o credo, recita o credo, subir aos céus, como hoje e que depois na ceia nós vamos recitar pelo credo, quando nós falamos subir aos céus, nós estamos fazendo a grande declaração que os cristãos sempre fizeram e fazem até hoje. O credo não diz que Jesus se afastou, nem que Jesus desapareceu, nem que voltou ao invisível. Ele confessa, subiu aos céus, e depois ele vai dizer, e está sentado à destra de Deus, à direita de Deus. Não é uma fuga, mas é uma entronização. Não é um abandono, mas é um governo. A ascensão de Cristo é uma das verdades, né, mais assim, uma das verdades menos faladas, vamos dizer, na igreja, mas é uma das mais consoladoras da fé cristã, porque hoje nós temos em boa parte, né, meus irmãos, da cristandade, em boa parte das pregações, um esvaziamento destas verdades fundamentais, um esvaziamento dessas questões históricas. E hoje está aqui a Sandra, né, que é uma pessoa que é praticamente da nossa família, e eu conversava com ela outro dia no WhatsApp sobre um caos que acontece hoje, né, em parte da igreja brasileira, que há uma facção criminosa surgida lá no Rio de Janeiro, na favela Israel, né? Que é uma facção criminosa que compete com o PCC e o Comando Vermelho. É um negócio impressionante. Isso se espalha pelo Brasil todo, e eles têm versículos bíblicos né? Eles fecham terreiros, né? Fecham centros de outras religiões, e eles agora já estão no Ceará, daqui a pouco estarão em Porto Alegre, né? É uma facção cristã, de cristãos. Quer dizer, óbvio que a gente não vai enquadrar eles como cristãos, mas por que isso acontece? Por que esse desvio acontece? Justamente pelas verdades, meus irmãos, esquecidas da fé cristã. Hoje, falar o credo apostólico, por exemplo, essa declaração tão verdadeira da essência, né, da fé cristã, assim como os 10 mandamentos, é quase uma heresia para a igreja. E aí antes de ontem, eu tive uma notícia assim, muito triste, sobre um acontecimento, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar no pregador, pastor, escritor Philip Yancey, né? Que eu achava que seria contado entre aqueles grandes mestres espirituais da história, como junto com Atanásio de Alexandria, com Santo Agostinho, com São Gregório, com São Bernardo, com Tomás de Aquino, com João Calvino, com Jonathan Edwards, com John Wesley. Eu achava que o Philip Yancey estaria nessa categoria. E aí, li muitos livros dele no passado, muitos mesmo, muito bons. Tenho alguns livros dele em casa. E aí ontem eu soube que ele fez uma confissão que durante 8 anos ele estava vivendo em adultério com uma mulher casada. Mas aí tá, ok, né? Caiu, não vai ser mais contado entre os grandes, não vai, né? Não pode, não tem como. Mas aí eu fui ler os comentários na internet, e aí os comentários eram o seguinte: todo mundo está sujeito a cair. Como é que diz? Isso é uma possibilidade para qualquer um de nós. Irmãos, uma coisa é queda, né? É uma pessoa pecar. Claro, um adultério, por exemplo, não justifica, é pecado, né? Eu trabalho contra isso. O adultério é pecado, olhar com intenção impura, né? Enfim, qualquer tipo de interação
que envolva afetos proibidos com pessoas que não sejam nosso cônjuge, é pecado e adultério. Então todo mundo está sujeito sim a uma queda. Porém, um relacionamento de 8 anos não é uma queda. Um relacionamento de 8 anos é uma iniquidade pensada, mantida, decidida. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas vão esquecendo as verdades da palavra, vão se tornando cínicas. E a mente vai expandindo e a mente vai aceitando qualquer coisa. Por isso que é importante, meus irmãos, a gente sempre confessar as verdades cristãs mais fundamentais. E a ascensão de Cristo subiu aos céus, é uma dessas verdades que a gente precisa confessar. Por isso a gente, todos os domingos, a gente está aqui confessando. Porque ela nos ensina onde Cristo está agora. E o que isso significa para a igreja hoje. Em primeiro lugar, meus irmãos, significa, esse texto nos traz a continuidade da obra de Jesus. Os versos 1 e 2, Lucas recorda o primeiro tratado, que é o evangelho que ele escreveu, e ele afirma que Jesus continua agindo, porque ele contando o que aconteceu no evangelho, e ele agora está dizendo que Jesus estava ali estava falando com os discípulos. Ele está dizendo que Jesus havia morrido, mas ele havia ressuscitado também, e estava ali entre eles, estava ali instruindo eles, porque o foco, meus irmãos, do ensino de Jesus é o reino de Deus, porque a fé cristã, ela é histórica e é fundamentada na ressurreição real do nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, aqui dos versos 4 a 5, vai nos falar que Jesus promete a eles a descida do Espírito Santo. E aí ele ordena que eles não se afastem de Jerusalém, porque é uma promessa do Pai, que é o batismo, com o Espírito Santo. Porque aqui ele vai contrastar entre o batismo de João, vocês foram batizados com água, e agora vai descer sobre vocês o poder. Por quê? Porque aqui o que Jesus está dizendo, é que a missão da igreja depende do poder do Espírito Santo e não de estratégias humanas, não de fórmulas humanas. A igreja não é uma organização qualquer, a igreja é uma instituição divina, a igreja é uma obra divina. Por isso nós não podemos inventar estratégias, por isso nós não podemos estudar estratégias, por isso nós não podemos adicionar marketing humano em cima da igreja, porque a igreja é uma obra divina. Não significa que a igreja não possa fazer ações que o marketing concorda, o que o marketing faz, não é isso, mas que a igreja não pode usar do marketing como a sua ação, como a sua atuação. Em terceiro lugar, nós temos aqui as provas da ressurreição de Jesus e o ensino do reino. Ele se apresenta vivo aqui, com provas incontestáveis. Aqueles discípulos viram Jesus, aqueles discípulos tocaram Jesus. E João, lá na carta, na primeira carta, ele vai dizer: nós tocamos, nós apalpamos. Ele foi real, a ressurreição dele foi real. Então no verso 3, nós temos aqui a prova da ressurreição de Jesus. Diz aqui, aparecendo-lhes apresentou-se vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus falou com eles. Mas depois nós vemos a parte humana da igreja. Nos versos 6 e 7, nós vemos aqui uma expectativa equivocada dos discípulos. Quando eles dizem: será agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Será agora? E esse fetiche da volta de Jesus, ela acompanha a igreja no decorrer dos tempos. Desde que eu me converti lá nos anos 80, existe esse fetiche da volta de Jesus. Jesus vai voltar, alguma coisa. Os cristãos procuram que é o anticristo todos os dias. Quem é o anticristo? Quem é o anticristo? Quem é o anticristo? Quem é o anticristo? Será o ditador da China?
Não, o ditador da Coreia? Será o da China? Será o Trump? Quem será o anticristo? Há uns 3 anos atrás, porque o Macron havia feito uma declaração sobre a Amazônia e tal, o Macron é o anticristo. Aí eu disse, ele é muito fraco para ser anticristo, né? Ele é muito fraco. Aí alguém disse, não, ele tem que levar um tiro para ficar forte, né? E na Bíblia diz que ele vai ser ferido de morte, sei que. Então é um fetiche, né? E todos os dias, então, lá na internet alguém me pergunta sobre os sinais, né? Qualquer coisa que aconteça no mundo, pastor, Jesus está voltando, há um fetiche. E Jesus diz o seguinte, os tempos e épocas pertencem à soberania do Pai. Nós não podemos especular, porque o reino de Deus não se limita a expectativas políticas, o reino de Deus não se limita a ideologias, a competições, né, nacionais. O reino de Deus é o reino de Deus, é uma coisa da soberania divina. E por último, nós temos aqui em quinto lugar, nós temos aqui no verso 8, a declaração da missão da igreja no mundo, que é o chamado para que os cristãos sejam discípulos, testemunhas de Jesus em todo o mundo. E depois nós temos, do verso 9 ao 11, a ascensão visível do Senhor Jesus aos céus. Jesus é levado às alturas diante dos discípulos, uma nuvem o encobre como símbolo da glória divina, e os anjos anunciam a sua volta futura. Varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este Jesus que vocês viram subir, ele há de voltar. Do verso 9 ao 11. Ele há de voltar. O verso 11 diz, este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como viste subir. Ele vai voltar. Não pode ser uma especulação, mas deve ser uma esperança, deve ser uma expectativa dos cristãos. E depois, por fim, nós temos a obediência, né? E a expectativa da igreja no verso 12, quando diz aqui, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Eles voltaram. E aí depois vai continuar, eles vão se reunir no cenáculo, eles vão orar, eles vão escolher o substituto de Judas, eles vão receber o Espírito Santo, eles vão ser perseguidos, eles vão anunciar o reino entre os judeus, até que no capítulo 11 os gentios são alcançados também. Então, meus irmãos, a ênfase aqui para nós é: Jesus ressuscitou. E o credo para nós vai dizer: subiu aos céus. Isso significa: Cristo reina soberanamente. Esse é o meu primeiro ponto aqui. Então, Cristo ressuscitou e continuou a sua obra. E a igreja é chamada a testemunhar. A igreja é chamada a não controlar o tempo, né? Porque Cristo ascendeu em glória, Ele subiu aos céus, Ele reina agora e Ele voltará em glória também. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, Jesus subiu aos céus, significa Cristo reina soberanamente. Jesus não sobe como quem foge do mundo, mas como quem assume o trono. A ascensão não é o fim, mas é o início, não é o fim da obra, né? Mas é o fim da obra terrena de Jesus e o início da obra dos seus discípulos. Então, na teologia reformada, nós afirmamos isso com clareza. Cristo ressuscitou para vencer a morte e ascendeu para governar todas as coisas. Ele não reina apenas sobre a igreja, mas Ele reina sobre a história, Ele reina sobre as nações, Ele reina sobre o tempo, né, que começa e termina. Porque, irmãos, quando o mundo, isso aqui os cristãos precisam entender, quando o mundo parece fora do controle, vocês precisam lembrar: Cristo não está ausente, Ele está entronizado. Eu lembro que lá no final dos anos 70, naquela expectativa da volta de Jesus iminente, né? Porque havia Guerra Fria, né? Lá, Estados Unidos contra a Rússia, havia a expectativa da China invadir o Ocidente, havia a questão do petróleo que estava assim no auge, né? Da disputa pelo petróleo.
havia livros escritos, né? Um livro famoso, o livro da Terra, Apocalipse já, tantos outros, né? Expectativa, e havia esse fetiche pela volta de Jesus. Sabe o que o pastor fez? Eu não vou acreditar que eu vou contar para vocês. Ele foi a Israel, porque para esses crentes fetichistas da volta de Jesus, a mesquita que está lá no local onde era o templo precisa ser destruída e ser construído um novo templo lá, né? Eu, como um pós-milenista, né, como cristão reformado, eu digo, isso não vai acontecer. Não vai haver um novo templo lá, porque o templo verdadeiro é a igreja, é um templo espiritual, não é mais um templo feito por mãos humanas. Não vai existir um novo templo lá em Jerusalém, meus irmãos. Anotem isso. Isso dizia lá nos anos 80, o pessoal que ouvia, que dizia que eu era já está ficando velho que nem eu, e eu estou certo, vocês vão envelhecer, vocês são mais jovens que eu, vocês vão envelhecer e vão lembrar, não foi construído um novo templo, né? Mas aí há uns ajustes. Aí o pastor pegou, sabe o que ele fez? Ele fez uma bomba e explodiu lá na mesquita. Em 1977, 78, acho que é 78, ele foi lá para explodir a mesquita para que se cumprisse a profecia da destruição da mesquita. É óbvio que não explodiu, né? Explodiu só uma parte lá, óbvio que foi preso, óbvio que foi um escândalo, né? Resultado que 40 anos depois, 50 anos depois, não há a mínima ideia, né, de que seja construído um novo templo lá. Então, quando vocês pensarem, o mundo perdeu, está fora de controle, vai haver uma nova guerra, vocês lembrem, o nosso Deus é quem é o soberano, não são os políticos, não são as autoridades, não são os ditadores. Por mais poderoso que seja um ditador, como foi Nabucodonosor, por exemplo, lá no livro de Daniel diz, é Deus quem levanta os reis, é Deus que derruba os reis. Então qualquer autoridade do mundo, por mais amedrontador que seja, meus irmãos, ele é passageiro. Mas Cristo, enquanto isso, está eternizado nos céus, ele subiu aos céus. Em segundo lugar, meus irmãos, nós fazemos a declaração subiu aos céus. Cristo não nos deixou órfãos. Os discípulos ficam olhando para o céu paralisados. E a pergunta implícita, que também é a nossa, tá, e agora? Mas daí os anjos respondem, esse Jesus que vocês estão vendo subir, assim como ele subiu, ele virá novamente. Ou seja, a ascensão, meus irmãos, que deveria criar um vazio, ela não cria um vazio, ela cria uma expectativa, ela nos chama para a missão. Ela cria não um vazio, mas uma espera confiante. Cristo sobe dizendo, eu estarei com vocês, eu deixarei também o Espírito Santo com vocês. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco, mas ele diz, mas isso também é temporário, porque eu voltarei. Cristo se ausenta visivelmente, mas ele permanece presente espiritualmente. E na fé reformada, meus irmãos, nós confessamos que Cristo reina no céu e age na terra por meio do Espírito Santo, e a igreja é o seu povo. Então, a gente não pode ter esse fetiche, meus irmãos, de Jesus voltar, por quê? Porque ele está presente entre nós, ele está presente. Nós precisamos viver a nossa vida aqui como se Cristo já estivesse voltado de verdade, porque a esperança cristã nada mais é do que a maneira que o cristão diz para antecipar os poderes do mundo vindouro. Nós precisamos antecipar as potências do mundo vindouro para este mundo aqui e viver neste mundo como se estivéssemos no mundo eterno, porque nós já estamos nesse mundo eterno por meio da presença de Cristo. A verdade é, Cristo governa, meus irmãos, e Cristo voltará, mas Ele está governando a nossa vida, Ele está governando a nossa história, Ele está governando a nossa cidade. No ano retrasado, né, nossa, quando o tempo passa, nós tivemos a enchente que parecia que ia acabar com a cidade, ia acabar com tudo, mas meus irmãos, passaram-se 1 ano e meio, mais ou menos, e a cidade respira. As igrejas aqui do quarto distrito terminaram na época, mas vai lá ver se agora não estão lá louvando a Deus esse domingo. Estão. Por quê?
Porque Cristo é o governo, é o verdadeiro governo. Nós temos o prefeito, aqui nós temos pessoas de Gravataí, de Cachoeirinha, de Alvorada, né, de Porto Alegre. Cada cidade tem o seu prefeito. Cada cidade tem o seu prefeito. O prefeito de Cachoeirinha, né, que foi cassado agora. Tem outro prefeito lá no lugar, interino, né? O prefeito de Viamão foi cassado também, né? Nossa, eu até gosto, né, do prefeito aqui de Porto Alegre, mas ele não é o governo verdadeiro. O governo verdadeiro é Cristo, meus irmãos, que governa todas as coisas. O nosso Senhor governa. O nosso Senhor governa. E se algum governo pensar que pode destruir o mundo, não pode. Sabe por quê? Porque o único que tem poder de destruir o mundo é aquele que mantém o mundo, que é aquele que governa, que é o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Então não coloque a tua esperança, meus irmãos, em absolutamente nada, em nenhum governo, em nenhum sistema. Coloque a tua esperança naquele que realmente é o teu governador, é aquele que governa, é o teu soberano. E aqui então nós temos um terceiro movimento, quando a gente confessa, subiu aos céus. E que está implícito no texto aqui, ou explícito no texto, declarado no texto. Cristo intercede por nós continuamente. A Escritura nos ensina que Cristo, ao subir, assentou-se à direita do Pai, como sumo sacerdote eterno. Irmãos, ele não está inativo, ele intercede. Cada clamor que a gente faz, cada suspiro de fé passa pelas mãos do Filho exaltado. E a teologia reformada, meus irmãos, ela encontra aqui um profundo consolo, que é grandioso, eu acho que é a grande força da fé cristã reformada, que é que a nossa salvação não depende da força da nossa fé, mas da fidelidade daquele que intercede por nós. Isso é uma grande força da nossa fé, meus irmãos, e eu quero que vocês valorizem isso, que a nossa salvação não depende do nosso esforço, que até mesmo a resposta da nossa oração não depende da intensidade, da grandiosidade da nossa fé, nem mesmo dos nossos sacrifícios. Nestas primeiras semanas de janeiro, muitas igrejas, muitos cristãos fazem sacrifícios, levam sacrifícios aos cultos, levam orações, fazem campanhas, oferecem coisas e mais coisas, oferecem propósitos, para uma tentativa de convencer a Deus de os abençoar. Pois eu quero dizer o seguinte, não há como nós convencermos a Deus de nos abençoar. Por quê? Porque esse convencimento, este mecanismo foi a obra de Cristo na cruz. Toda a bênção que nós recebemos não é mérito nosso, mas é mérito do nosso Senhor Jesus Cristo que conquistou este mérito para nós. Amém, meus irmãos? Isso é bonito ou não é bonito? Nós não somos fracos, meus irmãos, demais para orar. E quando nós pensarmos que nós somos fracos, nós temos que lembrar: um Cristo glorificado que ora por nós agora, que intercede por nós agora. E por último, quando nós declaramos subir aos céus, nós precisamos entender que Cristo nos envia ao mundo. Antes de subir, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A ascensão não é retirada da missão, mas envio da igreja. Cristo sobe para que o Espírito Santo venha. Cristo reina para que a igreja testemunhe. Então nós temos aqui dois movimentos. O primeiro é que Cristo subiu. O segundo é que Cristo há de voltar. Mas nesse intervalo entre a ascensão de Cristo, entre o subir aos céus e há de voltar para julgar os vivos e os mortos, nesse intervalo a igreja vive, nesse intervalo a igreja serve, nesse intervalo a igreja sofre, e nesse intervalo a igreja anuncia.
Há 15 dias atrás, nós recebemos a notícia, né, que a Nigéria, né, foi bombardeada em alguns lugares, onde o Boko Haram, né, que é uma organização terrorista islâmica, né, estava lá queimando templos. Irmãos, este fato, né? Aqui, por exemplo, eu estava dizendo, quando a gente está esperando um recurso para arrumar o nosso ar-condicionado, e eu estava dando graças a Deus, né? Puxa vida, só um domingo a gente precisou dos ventiladores, que estava quase 40 graus, mas outros domingos, que nem hoje, está 25, 26 graus, uma coisa um pouco mais amena. Essa semana deu 34, 35 graus, mas hoje está 26 no máximo. Então, o Senhor tem misericórdia. Essa é a nossa grande preocupação no domingo. Nosso ar-condicionado não está arrumado. Mas lá na Nigéria e em outros países, meus irmãos, a grande preocupação é: será que nossa igreja não vai ser incendiada hoje? Porque há uns 4 anos atrás, pouco mais, 5 anos atrás, uma igreja foi incendiada com 110, se não me engano, 80 ou 110 cristãos dentro. O Boko Haram chegou lá, trancou a porta fora, as janelas, e colocou fogo, os cristãos lá dentro. Quando os cristãos viram que não podia sair, irmãos, isso impacta demais. Impacta demais e me leva a questionar, não a questionar, mas a pensar o meu próprio cristianismo. Quando eles viram que não conseguiam sair, eles começaram a cantar. Eles começaram a louvar. O prédio incendiando eles lá dentro. E não houve socorro, não houve uma chuva, né? Não houve um caminhão de bombeiros celestiais que vieram ali para apagar o incêndio. Não houve, eles queimaram. Mas Deus foi glorificado. Porque uma das missões da igreja, meus irmãos, é testemunhar com o próprio martírio. E aí nós vemos a igreja indo para o outro lado, que é o crime, que é o pecado. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que, apesar de todos os escândalos, os fiéis ainda são maioria no cristianismo. Mesmo no Brasil, os fiéis ainda são maioria. E nós como cristãos, né, que confessamos o credo niceno, há uma só igreja, a igreja una, santa, católica, apostólica. Nós declaramos que há cristãos nas igrejas reformadas, há cristãos nas igrejas, há fiéis no caso, nas igrejas pentecostais, há fiéis nas igrejas neopentecostais, há fiéis na igreja católica, há fiéis na igreja ortodoxa, há fiéis e há infiéis também em todos esses lugares. Às vezes quem nós achamos que é fiel não é. Como o que eu citei para vocês, o Filipenses, né? Como eu disse, 8 anos em adultério não é uma queda. Não é uma queda, é uma iniquidade deliberada. Mas, meus irmãos, quando nós falamos que a igreja, nesse intervalo que Cristo subiu aos céus, ela vive, ela serve, ela sofre, ela também anuncia, significa que nós não estamos abandonados na terra, mas nós somos enviados. O rei reina. E os seus embaixadores anunciam as boas novas, anunciam o Evangelho. Então, a minha conclusão é que nós temos que ter uma fé com os pés na terra e o coração no céu. Ao dizer subir aos céus, nós estamos confessando que Cristo reina, que Ele intercede, que Ele governa e que Ele voltará. E declarar que a nossa esperança não está naquilo que nós vemos, mas naquele que foi exaltado. Enquanto Ele reina no céu, nós precisamos viver com fidelidade aqui na terra. Enquanto Ele governa, nós esperamos. Enquanto Ele está assentado à direita de Deus, nós descansamos na sua fidelidade. Cristo subiu aos céus, não para se afastar da igreja, mas para governá-la com poder, para guardá-la com fidelidade e depois buscá-la em glória. E enquanto isso, meus irmãos, eu quero fazer um chamado para vocês, de viver esta fé com fidelidade. Eu quero fazer um chamado para vocês de viver essa fé com verdade.
E dizer que realmente, não apenas declarar subir aos céus e que Ele governa, mas deixar de fato Ele governar a nossa vida. 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 Governar a nossa casa, governar a nossa própria vida, governar nossos desejos, que é uma coisa quase impossível. Aliás, para nós é impossível. Somente com a submissão ao senhorio de Jesus, nós governamos nossos instintos, os nossos impulsos, os nossos desejos, as nossas vontades. Irmãos, somente assim nós podemos governar. Ontem a gente assistiu, eu assisti pela segunda vez, mas eu queria que a Carol assistisse, o Beekeeper, né? Aquele filme do Jason Statham, né? É muito bom porque ali expressa o desejo de vingança do ser humano. O desejo de vingança, uma vingança boa, uma vingança justa, né? Uma vingança justa. A gente viu naquele filme assim, vai uma lavada, fomos vingados. Fomos vingados, fomos vingados. Os aposentados que foram roubados daquilo, ali são vingados. Mas às vezes é impossível governar isso. Mas deixa Cristo governar. Deixa Cristo governar a tua casa, o teu corpo, os teus desejos, o teu desejo de pecado, as tuas finanças, os teus recursos financeiros, o teu trabalho, o teu casamento, a tua vida de casado ou de solteiro. Deixa Cristo governar. Por quê? Porque Ele subiu aos céus. E na semana que vem nós vamos declarar: e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Vivam essa fé. Vivam essa fé. Vivam nessa fé. Que é lindo. Que é tão forte. Que é tão poderoso. Né? A gente, até mesmo aqui entre nós, alguns abandonam, qualquer igreja acontece isso, né? Alguns abandonam a fé por qualquer lixo, né? Mas Cristo precisa ser vivido neste ano com fidelidade por cada um de nós. Façam isso, meus irmãos. Amém. Vamos ficar aí. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. E nós queremos declarar o teu senhorio, Senhor, sobre nós neste dia. E bendizer o teu nome, bendizer o teu santo nome. E declarar, Senhor, que nós, ao confessarmos subir aos céus, nós estamos declarando que nós temos um Senhor, aquele que reina sobre nós. Como nós cantamos hoje ainda, reina sobre nós, reina em mim, Senhor. E é isso que nós queremos declarar nesse dia. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor. E é uma maravilha, é uma glória a gente poder participar da ceia. Participar da ceia é um ato de extrema devoção e que nós praticamos aqui todos os domingos. E ao participarmos da ceia todos os domingos, meus irmãos, nós queremos declarar que nós vivemos em devoção, né? Então eu quero convidar as famílias, né, para participar da ceia. Eu quero convidar que vocês participem da ceia com devoção e sabendo que é assim que a gente precisa viver a nossa semana e todos os nossos dias. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes, e nós fazemos isso todos os domingos, porque todas as vezes que comermos o pão, bebermos o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. E queremos te dar graças pelo pão e te pedir a bênção para o cálice, Senhor, sobre o cálice. O pão que nós vamos comer, como parte
na crucificação, no corpo do Senhor Jesus Cristo que foi moído por nós. E beber o cálice como parte do sangue de Jesus que foi derramado por nós. E é pela cruz que nós somos perdoados, e é na cruz que nós, pela obra do Senhor Jesus Cristo, que nós somos justificados. Por isso nós declaramos hoje que nós somos justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Quero convidar a todos, para vir, pegar pão, cálice e depois para a gente comer e beber juntos, para a glória de Deus. Amém. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço sua voz, falo de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Mostra tua graça, fala tua
Recitem comigo, meus irmãos, o credo apostólico, o credo dos apóstolos, a declaração de fé da igreja, a fé dos cristãos, a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças a Deus. Como vamos? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Olhem comigo a oração do Senhor, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Bebam por casa. Graças a Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Muito obrigado, Senhor, por este momento, pelo culto, pelos cânticos, pela leitura da palavra, pela pregação, pela mesa do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Agora, Senhor, te damos graças também por esse dia, te damos graças por cada um que está aqui e te pedimos uma semana abençoada para cada um. Ó Deus, que a tua boa mão seja sobre todos, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, que o teu nome seja glorificado, que a tua boa mão seja sobre cada um. Nós oramos, Senhor, pelo Giovanni que está hospitalizado, oramos pela Sandra, Senhor, para que seja fortalecida, oramos, Senhor, por cada um, por cada família, oramos, Senhor, e que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, Senhor. Guarda nossas crianças, nossos bebês, nossos filhos, os adultos, os casados, os solteiros, que o teu nome seja exaltado e que em cada casa nessa semana haja paz, saúde e todas as provisões necessárias. Amém. E que no próximo domingo estejamos aqui para glorificar o teu nome em nosso culto. Te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes da gente encerrar